E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do nosso projeto. Eu mostrei parte conceitual em si de como vai funcionar o nosso chatbot, entre parênteses, RAG aqui. A gente mostrou um pouco dos conceitos que envolvem, não conceitos, a gente só falou do conceito de RAG e a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Mas antes disso eu queria mostrar um pouco de como que está basicamente o nosso repositório aqui, tá bom? Bom, provavelmente eu vou deixar ele aberto daqui a algum tempo, eu não sei se está aberto de fato, tá? Preciso conferir isso. Aqui a gente tem um README que ainda estou fazendo, e aqui basicamente a gente tem a nossa estrutura de pasta. Você vai ver que ele está bem modular, de certa forma, mas acho que eu vou abrir o VS Code aqui, que vai nos ajudar a balizar o que eu quero dizer, tá bom? Bom, como é que a gente começa, né? Eu não vou falar de Envy aqui, eu espero que isso aqui já esteja sanado com vocês. Tendo o nosso contexto da nossa arquitetura funcional, a gente viu basicamente parte das nossas caixinhas aqui, né? Por exemplo, a parte da API, o que ela cobre em si, né? O que eu estou basicamente incluindo aqui são partes do que a gente vai construir de rotas em si para o nosso. E uma coisa muito importante, é melhor, é de bom grado também, né? Que tudo que você for fazer de criar um tipo de API, por favor, tenha alguma rota de health check, né? Por que isso? Porque algum dia você vai querer fazer algum tipo de debug e você não vai querer fazer, por exemplo, uma requisição direta e tal. Você só quer checar se o seu serviço está rodando ou não. E você não precisa fazer uma requisição com um payload gigante. Apenas é só um GET simples, né? Tipo, putz, fala aí, como é que você tá? Eu tô ok, tá? E parte disso basicamente é importante e serve como uma boa prática de construção em si. E inclusive eu tô vendo que eu tenho um commit aqui que eu ainda não fiz. Eu preciso ver o que que é, porque faz basicamente uma semana que eu não mexo nele, tá bom? E aqui é parte do que a gente entende de ingesta em si, em relação ao nosso. E aqui basicamente é o que a gente entende basicamente de ingestão, né? Lembra que eu falei dentro do contexto de como você faz a pergunta para o RAG, e depois do outro eu falei sobre como você faz o data split e tal como um todo? Qualquer coisa, volta no vídeo passado, tenta meio que refrescar a parte desses conceitos. Aqui eu rodo esse comando, ou melhor, rodo esse script para que ele consiga salvar parte do que a gente tem dentro da nossa base de conhecimentos, os documentos que a gente tem, e a gente salvar isso dentro de um vector store, né? Por quê? Porque é importante, né? Você precisa salvar ele, precisa ter meio que a base alimentada e atualizada sempre. E aqui eu tenho basicamente parte do que a gente entende de Q&A. Eu não vou explicar tão deep o que que é, tem coisas muito legais que eu acabei fazendo e descobrindo, na verdade, enquanto eu construí esse chatbot, que eu achei incrível. E tal como eu disse, não sei se falei isso no primeiro vídeo, eu até escrevi algum texto, não sei se já saiu ou não, espero que tenha saído, falando justamente sobre como eu construí o chatbot para ele ter algum tipo de fallback, né? Quando, por exemplo, um tipo de chamada em relação a uma KB não funciona, né? Então, isso é importante, tá? E aqui a gente vai cobrir parte do que a gente tem aqui, uma classe, né, normal em si, né, que usa dentro do contexto de template para conseguir fazer meio que algum get dentro do store. E aqui tem a parte do nosso guardrails, tá? Aí tudo que ele for falar de senha, cartão, CVV, tudo que ele for falar, por exemplo, putz, eu não quero que você fale, por exemplo, do canal, me fala aí um canal da OpenAI, sei lá, exemplo. Tudo que for relacionado ao canal OpenAI, por favor, fala que você não tem por que falar sobre isso, né? A gente aqui é contra a OpenAI. Brincadeira. Mas basicamente, esse arquivo aqui serve para a gente conseguir colocar o nosso LLM dentro das quatro linhas, beleza? E aqui de fato tem o nosso Vector Store, né? O que que é esse cara? Eu tô me segurando aqui para não dar spoiler, mas pense que eu construí um Vector Store na mão. É o que orgulho falar isso, né? Eu consegui entender basicamente como funciona um Vector Store, e isso é impressionante porque a gente entende muitas coisas como se fossem caixinhas, né? E de fato não são. São meio que operações matemáticas e formas de você conseguir só buscar, por exemplo, uma informação, conceitos de estrutura de dados muito fodas, e desculpem o palavrão aqui, que você consegue basicamente aplicar isso e falar, putz, caraca, velho. É tal como eu falo sobre o Docker, né? Tipo, a galera fala, putz, preciso aprender Docker, preciso aprender. Mano, você consegue construir basicamente, entre aspas, o que um Docker faz utilizando o Go. Né? Tipo, talvez é muita prepotência do meu lado falar isso, talvez. Mas é interessante você conseguir entender os conceitos básicos para conseguir, de certa forma, responder a você mesmo como uma caixa preta funciona. Beleza? E aqui a gente fecha basicamente a nossa pasta em relação à app.
Aqui eu tenho basicamente só as chamadas de forma sequenciais em si, e aqui eu estou meio que colocando alguns paths entre parênteses rotas, não necessariamente, para a gente conseguir fazer e subir a nossa API, tá bom? Aqui a parte de data em si, né? Eu estou alimentando ela, e não vou abrir aqui agora e tal. Estou alimentando ela ainda com um monte de informação pra gente, tá bom? E a parte do nosso front-end, eu estou utilizando o Streamlit na veia, galera. Não tem por onde fugir. Eu pensei que eu era um bom front-end, não sou, tá bom? Qualquer coisa deleguem para um cara de fato fazer, caso vocês tenham tenham esse apetite. Mas eu não sou tão boa e vocês vão ver o resultado no final, tá bom? E aqui de fato tem. Quando eu rodo basicamente esse nosso documento aqui de RAG, não de ingest em si, ele gera basicamente essa pasta aqui com alguns, basicamente com o nosso index, né? O index nada mais é a parte que você vai conseguir fazer a chamada, ou melhor, a busca em cima para conseguir recuperar as informações que você precisa, tá bom? Vocês vão ver que de fato que é um projeto bem estruturado. Eu não vou abrir essa pasta .env, já caí na cilada de abrir ela e mostrar basicamente a minha key em si da OpenAI. E aqui eu tenho basicamente um Dockerfile simples, licenças e o README que está em construção e basicamente parte dos requirements, beleza? Bom, pessoal, isso daqui era para passar um overview em cima do nosso projeto. Vocês vão ver que é um projeto bem pequeno, mas que faz bastante coisa, né? Você vai, de forma detalhada, com o passar do tempo, você vai entender, putz, caraca, velho. Às vezes é fácil fazer uma coisa. De fato, o difícil é tentar escalar, o difícil é você tentar criar os entornos para conseguir escalar essa solução, beleza? Bom, pessoal, era isso. Era um vídeo rápido, na verdade, e eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like, deixem os comentários, deixem sugestões de coisas que vocês gostariam de ver. Beleza? Falou!